vem essa musiquinha. Essa musiquinha. Bora lá. No último episódio de A Maldição de Estrade, nossos personagens estavam explorando a região da cidade sitiada de Kresk. Eles resolveram ir até a Abadia de Santa Marcóvia. E lá, eles conversaram com o excêntrico homem que cuida da abadia. Um homem que todos simplesmente chamam de Abade. Eles conheceram o Abade e viram os seus planos com uma construção de um golem de carne, o qual ele chamou de Vasilka. Esse golem, segundo o Abade, seria um receptáculo para que o Abade colocasse nele uma alma e transformasse aquele golem em uma noiva para o próprio Estrade. Porém, aquele trabalho, aquele projeto, ainda não estava terminado. Faltava a ele um rosto perfeito, um rosto que agradasse Estrade. Os personagens também notaram um estranho brilho mágico que vinha do peito, né, da região do coração daquele golem de carne. E dali em diante, numa conversa que não terminou muito bem e resultou num combate, eles conseguiram destruir a golem de carne e recuperaram uma das pedras mágicas do vinhedo, que estava dentro do golem. Aquela pedra, visivelmente, era o que dava vida àquela criatura. Após eles quase caírem nas garras, ou melhor dizendo, nas mandíbulas, na mandíbula, né, precisamente, do Abade, eles conseguiram fugir da abadia, deixando para trás um homem que possui a sua sanidade duvidosa e também completamente frustrado, com os pedaços em mãos do que um dia foi o seu projeto, a sua principal criação. Chegando de volta à cidade de Kresk, o Caliban fez uma demonstração da sua eloquência e da sua recente devoção ao Senhor da Manhã, que chegou a convencer grande parte das pessoas que estavam ali na praça principal do vilarejo, e também ao burgomestre, depois de um pequeno auxílio de uma sugestão do Trum para ele. Nós terminamos o último episódio com eles andando em direção ao chalé do burgomestre. Eles estão ali pós-combate, um pouco cansados e abatidos, precisando de um pouco de descanso, talvez, já quase ao final da tarde. Mas o nosso episódio de hoje não se inicia diretamente com os nossos personagens. Nosso episódio de hoje se inicia com a nossa câmera se afastando deles. Nós vemos o Sol e a Lua retrocedendo, como se nós estivéssemos voltando no tempo. Alguns dias, talvez alguns meses, talvez até alguns anos. Nós vemos as janelas de uma das torres do castelo Ravenloft. E a gente invade aquela janela com um olhar invisível e imperceptível que nós somos. Ecoando pelos corredores de uma longa escadaria, na realidade, a gente ouve uma música. Uma música sendo tocada a um piano. A trilha sonora é mancada, hein, mestre? Então, nossa. A gente tem trilha sonora oficial. Essa trilha sonora aqui foi desenvolvida pelo Malnar. Exatamente para nossa campanha. Sensacional. Caramba. A gente vai descendo as escadarias do castelo e aquela música tocada, na verdade, em um órgão, ecoando pelos corredores. E a gente adentra uma sala, onde a gente vê uma mesa de jantar gigantesca com luxuosas cadeiras de couro avermelhado. De costas,
sentado a um órgão, uma capa vermelha que escorre pela escadaria de onde aquele órgão está colocado à parede, nós vemos Strade. Ele toca as teclas daquele órgão e sua mão vai deslizando por ali, soando essa música. Nós já ouvimos ela antes. A última vez que nós ouvimos essa música, ela estava sendo tocada pela própria Vasilka, dentro da abadia. O Strade agora toca essa música. E quando a gente se aproxima por cima do ombro dele, nós vemos do lado do órgão muitos papéis com escritas e anotações. Na frente dele, aquele papel com as linhas da clave de sol, onde ele anota, nota por nota, que ele compõe essa melodia. Do lado, nós vemos alguns papéis amassados e várias anotações diferentes. Ele para por um instante de tocar e começa a escrever naqueles papéis do lado dele. E a gente vê lágrimas de sangue escorrendo dos olhos enquanto ele escreve. Ele se levanta abruptamente e se afasta do instrumento musical, deixando ali os papéis, a pena e a tinta, e sai da sala. Opa, peraí que agora a música voltou muito alto. A gente vê o tempo avançando. E é como se aqueles papéis tivessem ficado ali durante muito tempo. Bate uma lufada de vento e aqueles papéis voam, se espalham pela sala. E a gente vê que uma daquelas anotações específicas cai embaixo da mesa e ali fica também durante um longo período de tempo. A gente vê que um corvo entra pela janela, pega especificamente esse papel e sai. E a gente acompanha ele com a nossa câmera voando pelas brumas e pelas florestas de Baróvia, com aquele papel na ponta do bico. E aquele papel fica no topo de uma árvore durante um tempo. E outro vento leva ele mais a longe. E ele vai passando por uma estrada por onde passa uma carroça e um homem abaixa e pega. Ele olha aquele papel, enrola e guarda. E ele continua o seu caminho. Ele entra nos portões de uma cidade que a gente ainda não reconhece. Ele guarda aquele papel num canto da casa e o tempo avança mais uma vez e a gente vê pessoas em volta dele envelhecendo, morrendo, outras pessoas surgindo. E aquele papel muda de lugar mais uma vez. E vai viajando por diferentes lugares de Baróvia, enquanto o papel vai envelhecendo, junto com as pessoas e junto com o tempo avançando. Até que a gente vê aquele papel chegando a Kresk. Uma Kresk onde a gente vê um Dmitri Kreskov, burgomestre, jovem. De alguma maneira, aquele papel chega às mãos dele. Ele lê aquilo. Arregala um pouco os olhos. Coloca numa moldura de quadro e pendura em uma parede. Quando ele tá de costas, a gente vê ele pendurando na parede e ele se afasta, a gente consegue ver. São várias linhas manuscritas, como se fossem organizadas, como se fossem um poema. E o que interessa pra gente nesse momento é simplesmente o foco que a nossa câmera dá na assinatura, onde a gente lê Conde Strade von Zarovich. E a gente se afasta. No que a gente se afasta, aquele chalé avança mais um pouco de tempo, o burgomestre vai envelhecendo mais um pouco, e a gente vê pelos portões da cidade entrando o burgomestre, Trum, o anão, Caliban, Layla e Garrihan, indo em direção ao chalé. E aqui sim começa o nosso episódio de hoje. Eita!
Eu descobri uma coisa com essa cena. Que a gente precisa matar o Malnar nessa história. Né? Coitado do cara. Peraí, só pra eu Sim, entender. o A estrago- gente não tá indo pra casa do burgomestre, a gente tá indo pra um outro chalé? É o chalé dele. É o chalé dele que ele tá se encaminhando com vocês. Mas era o mesmo lugar que a gente foi com ele antes, que a gente Sim. jantou com ele. Sim. Ah, tá. Perfeitamente, é o mesmo E lugar. a gente não percebeu que esse negócio tava na parede. Não. Não. Tá? Perfeito. Pietro, o volume agora ficou legal, cara. Você comentou que o volume da música tava baixo. Que ela é um pouco baixa mesmo, tá? No toque, mas eu tentei aumentar um pouquinho aqui. Perfeito. Então a gente vai se aproximando agora de vocês. E vocês estão caminhando ali meio que em silêncio. E o burgomestre tá acompanhando vocês ali, em direção ao chalé. E ele fala: vamos entrar. Logo, logo já se escurece e o tempo não está muito bom. O frio vai vir forte. Então a gente precisa de abrigo e um lugar quente pra ficar. Vamos entrar e vocês podem me contar direito tudo o que aconteceu. Nada mal. Sem problemas, vocês podem ficar no chalé. Existe um lugar aos fundos onde vocês podem descansar. Tem quartos lá que não são usados há alguns anos. Tô mudando vocês de posição que tava errado aqui no layout, o Caliban e o Tru. Pronto, agora tá certo. Isso é bom, Eu sabe? tô vendo o mapa só. Mas é antes, isso acredito... Sim, sim. mesmo? Ah, tá. Isso é bom saber, mas antes acredito que temos algumas coisas a fazer. Ou a dizer. Estou um pouco cansado. Temos que encontrar. A Irina tá com a gente, não, né? A Irina tinha ficado na Ela casa tinha dele. ficado na casa do burgomestre. É. Eu quero Temos saber que onde que ela tá. encontrar a Irina, inclusive. Beleza, ele fala pra Isso vai vocês ser falar. uma das coisas. Isso. A Irina tinha ficado em um dos quartos que eu comentei pra vocês, do fundo do chalé. Eu deixei ela por lá, ela estava descansando também. Aí vocês entram no chalé. E a lareira tá acesa, né? Vocês têm alguns funcionários passando pra lá e pra cá. Provavelmente já organizando o jantar, né? Que já se aproxima um pouco do horário do final da tarde. O burgomestre, ele tira a capa dele, pendura num canto da parede, próximo à lareira. E ele fala pra vocês: bom, façam o que vocês acharem melhor. Se quiserem se sentar à mesa e se esquentar um pouco, a gente pode conversar agora. Se vocês preferirem descansar primeiro, vocês podem ir. Na verdade, está um clima extremamente agradável. Não preciso me esquentar. Eu vou falar com a Irina. Ela deve estar lá ao fundo. Você pode sair por essa porta no final do corredor e você vai pra área externa, mas lá nos fundos terão alguns quartos. A Irina estava no primeiro quarto à esquerda. Eu vou na direção. Com licença. Eu vou indo Inclusive- junto. Uhum. Eu vou atrás. Eu não vou falar nada, só na hora que o Trum vira e vai, eu vou atrás, mas assim, eu quero olhar pra tudo usando meu negocinho que vê as coisas brilhando. Seu olhar, né? Inclusive, vocês percebem que o Trum, né? Eu tinha falado, ele tá sem o casaco e tal. Porque ele tá usando as botas lá. Perfeito, é. O Tron tava com as botas que mantém ele quentinho. Beleza, você vai indo pro fundo, a Layla te acompanha, Layla, você olha tudo e realmente a única coisa que você vê brilhando é aquele machado que tava com o burgomestre, tá? Que anda com ele, inclusive. Que agora ele tirou, deixou num canto da sala, né? Mas é o machado inteirinho. É o machado Tipo, o cabo inteiro. Também. Sim, Tá. você já viu esse tipo de reação antes, né? Isso geralmente você identifica quando aquele item, aquele artefato artefato é é mágico, mágico. né? Possui Tá. alguma propriedade mágica, tá? Caliban, você tá entre nós? É que o Léo travou aqui, não sei se ele caiu ou se... Não, eu tô aqui. Ah, tá. Então beleza. Então fechou. Tá vindo? Tô sim, a tô gente sim. chegou a fazer um descanso curto ou não? Não. Não. Vocês tinham Ainda só... não. vocês tinham só Ainda não. saído de lá e... Acabamos de descer a colina. É. Isso. Inclusive, vocês têm um level up Vamos pendente, descer a né? colina. Vocês... Pendente. Vocês evoluíram, mas É. precisam descansar pra poder upar esse level aí.
enquanto a gente tá indo na direção dos quartos, eu vejo, né, ouço que alguém tá me seguindo, vejo que é a Layla e eu comento com você, Layla. Pessoal, só vou falar rapidinho. Tá passando um monte de moto aqui, então... Não, sem problema, relaxa. As motos de Kresk. As motos de Kresk, para os entregadores de Kresk passando. Layla, nós iremos passar a noite aqui? Não é muito perigoso? Olha, isso é aqui ou lá fora com os lobos. Eu acho que se a gente for passar a noite aqui, a gente tem que ficar todo mundo junto. Os lobos, sinceramente, me parecem extremamente mais convidativos do que um tiranossauro. Mas assim, aparentemente as criaturas, você viu, elas não saíam da porta pra fora lá em cima. Elas ficaram da porta pra dentro depois que a gente desceu. Bem, tudo bem, mas eu acredito que nós tenhamos que tomar um pouco mais de cuidado. Sim. Talvez, não sei, mudar de quarto, dormirmos juntos no quarto, não sei, do Caliban. Eu acho que... Ah, não, o Caliban não. O que eu posso fazer eu só preciso de 4 horas de descanso. Se eu começar minha meditação agora, eu posso ficar acordada à noite pra vocês dormirem. É verdade, os elfos, vocês não dormem muito, não é mesmo? Não. Ainda bem, né? Porque esse grupo não permite muito que as pessoas durmam por causa da sonoridade coletiva. Então podemos ir lá pro quarto que a Irina tá, eu fico com ela e depois quando vocês dormirem eu fico acordada. Chegamos aqui. Você bate a porta do quarto e a porta tava meio que aberta, sabe? Só encostada. E ela, quando você bate, ela abre um pouco. E agora vocês avistam a Irina. Ela tá sentada à cama. Parece que com algo no colo dela, né? Tipo, em cima das pernas, assim. Ela tá sentada com algo apoiado nas coxas. E ela tá com a cabeça abaixada. E quando ela olha pra vocês e a porta abre, ela limpa rapidamente os olhos. Como se estivesse limpando lágrimas. E ela fala pra vocês: vocês chegaram. Que bom que estão bem. Estão todos bem? Trum, você... Mas o que aconteceu? Olha o seu estado. Irina, nós estamos atrapalhando algo. Não, perdão. Eu fiquei um pouco emotiva com algo que eu vi aqui. Inclusive, talvez vocês devam olhar. E aí ela mostra um pouco pra vocês. É uma moldura de um quadro. E no meio dele a gente vê um papiro. É um papel envelhecido. Com algo escrito, né? Com várias linhas escritas. Fala, Gilson, tudo bem? Boa noite, cara. Como é que você tá, irmão? Fica à vontade aí no chat com a gente, mano. E quando vocês batem o olho, a assinatura é evidente, né? Quando vocês batem o olho naquelas linhas, o que tá um pouco mais abaixo já se destaca. Tem escrito Conde Strade von Zarovich. E é um poema. Tá? Quando vocês olham... Deixa eu mudar a tela aqui pra poder... Nós temos handout dele. Vou declamá-lo. Lê pra gente, Trum, por favor. Nossa, ele é bem grande. Peraí que tá muito pequeno pra... Vê se você consegue clicar na parte text do handout. Aparece pra você em cima? Não sei se aparece pros jogadores. Porque tem ele na versão de imagem. Dá pra fazer um pop-out e aí você dá zoom pop-out. Agora sim. Eita, meu pop-out sumiu. Eu leio em voz alta pra Layla escutar também. Eu morri todos os dias esperando por você. Por onde o sol não me permitia, criei brumas. Percorri céu e terra para te encontrar e por vidas te achei, por ódio a algumas. Rejeitado tantas vezes pelos mesmos olhos, refutado por tantas vidas em seus cabelos. Por entre nossas histórias, as vozes, refolhos, sussurrados pelo escuro, nossos segredos. A seu enterro fui negado. Ainda longe do toque do seu corpo,
mesmo morto, na traição de um irmão, ao amor que interpôs morte ao irmão torto. E eu olho com um olhar sério pra Layla. Aos anos cedia aos sussurros, escuros, tenebrosos. Por seus caminhos trilhei, pequei, chorei, minhas lágrimas no âmbar, gota a gota, sons estrondosos. De nada resolveu. O poder que agora é meu, não seu, não nosso. Por entre a névoa, busco seus cabelos vermelhos. Por entre a noite, só olho por olhos de esmeralda. Preciso decifrar por entre seus nomes e conselhos. Verei sua alma no fim, e nosso amor estará lá, em sua grinalda. Conde Strade von Zarovich. A Irina está com os olhos marejados. E ela olha pra você, Trum, e fala... É de mim que ele fala aqui? Não sei se seria possível. Eu olho pra Irina e falo assim, olha, eu acho que esse papel é mais velho que você. O que acontece nesse lugar, gente? Como uma criatura... Eu falo pra ela. Você não tá lá, não, Você não tá aí, Caliban. Ah, não foi junto? Eu achei que eu tava junto com todo mundo. Tecnicamente, você e o Gary estão ainda na sala com o burgomestre, tá? Ah, beleza, então eu vou falar umas coisas com o burgomestre depois. Tá, aguenta aí. Eu olho pro Trum e falo assim, ô Trum, assim, é o seguinte, a gente vai ter que explicar pra ela o que a gente descobriu. Só pra lembrar, faz 45 dias, né? O Caliban falou pra Layla a respeito da Tatiana, que era a esposa do Sergei von Zarovich. Só pra Layla, né? Historinha. Sim, só pra Layla. Só pra Layla. Irina, eu, sinceramente, e olho pra Layla, acredito que o Strade projete em você alguma coisa. Ele não fala de você, mas ele utiliza de você pra projetar esses sentimentos dele, sabe? Não é algo saudável a se fazer. Mas vocês veem a profundidade dessas palavras? Uma criatura vil ou maligna como ele é pintado por todos conseguiria escrever algo tão belo? Caiu no canto da sereia. Como é que chamava o irmão do Strade? Sergei, né? Sergei. Sergei, isso. Sergei von Zarovich. Bem, acabamos de enfrentar uma criatura que, pelas lendas, seria uma criatura divina feita para proteger a humanidade e os povos livres. Então, eu acredito que sim. Acredito que até mesmo o mais maligno dos deuses consiga se apresentar de formas sedutivas e belas. Esse lugar tá mexendo comigo, gente. Eu tenho que admitir isso pra vocês. Os últimos dias e os últimos meses foram de acontecimentos que estão definitivamente mexendo comigo. Vocês encontraram resistência na abadia? Eu olho pra Layla. Eu olho pra cima, assim, pensando no tiranossauro, entendeu? Pensando na boca, assim, sabe? Aí eu falo assim, bom, você tá vendo... Porque o Trum, ele tá imundo, certo? Tá, Ensanguentado. tá todo ensanguentado, sim. Tá. Eu provavelmente devo estar suja também, mas não como ele. Então eu falo assim, aí eu
faço assim com a mão. Eu falo assim, olha, como você pode perceber pelos trajes do meu querido anão aqui do meu lado, não foi uma visita amistosa. Alguém conversou com você nesse período que a gente deixou você aqui até agora? Eu conversei com o burgomestre e com a esposa dele apenas, e alguns funcionários da casa. Eles perguntaram alguma coisa específica ou te falaram alguma coisa específica? Não, a esposa do burgomestre só sabe falar sobre o filho dela. Mas com o burgomestre eu comecei a tratar alguns assuntos políticos de aliança entre a vila de Barov e Kresk, para tentar ajudar o meu povo de lá. Nós descobrimos algo muito sério. Na abadia existia uma criatura. Enquanto isso, eu vou na Irina e eu vou fazendo ela sentar. Eu não sei se ela levantou, mas eu vou fazer ela sentar. Tá, ela tava em pé, ela Tá, deita aquele quadro, né, na cama de novo e eu vou fazer ela sentar, eu vou sentar do lado e a gente fica da altura do Trum. Tal criatura grotesca, devo dizer, era um tipo de simulacro humanoide. Eu não sei descrever ao certo. Um corpo revivido com algum tipo de magia nefasta. E essa criatura estava sendo moldada à sua imagem, Irina. Ela regala os olhos assim, se assusta um pouco. Mas eu nunca estive aqui antes. Pelo menos não adulta. Eu não acho que ela estava sendo moldada à sua imagem, Irina, mas ela estava sendo moldada a quem quer que seja a pessoa que o Strade vê em você. Porque era muito parecida. Cor dos cabelos, o porte, a altura. Seja lá quem for essa pessoa que o Strade é obcecado por ela, e claramente por esse poema você vê que é uma pessoa que não está mais entre nós, porque fala que foi negado ao seu enterro. Então se imagina que a pessoa, eu imagino que essa pessoa não esteja mais entre nós. Ele está querendo resgatar essa pessoa de alguma forma. E quando a gente foi lá, na abadia, essa criatura que o Trum está descrevendo, ela ainda não estava completa. E o abade era quem estava construindo, e ele falou que estava construindo para o Strade. E o pior de tudo, ele disse que lhe faltava apenas o rosto. Essa criatura, ela não tinha o rosto. Que coisa terrível. Nós tememos por você e por outras mulheres que poderiam sofrer e perder a vida nessa tentativa nefasta e estranha e grotesca. Ou que perderam a vida. Porque a criatura tinha pernas, a criatura tinha braços e mãos. Mas vocês acham que então aqui eu também não estou segura? Infelizmente, acho que não. Ela desaba, ela cai em lágrimas. Ela apoia as mãos, os ombros, os cotovelos sobre os joelhos, né? E põe as mãos nos olhos e começa a chorar. Ela fala, vocês não entendem. Não existe outra cidade nessas terras para onde eu possa ir. Nós passamos por Valak, nós passamos por Kresk. Beres está alagada, hoje é um pântano. Não resta lugar onde eu possa ficar, então. Então é o fim. Olha, o seu rosto não vai ser usado para aquela criatura. Porque a criatura já não existe mais. Aí eu faço assim, mostro, né, apontando pro Trum, assim. Mas temos esperança. E quando eu digo isso, eu conjuro globos de luz para iluminar o local. E eu tiro a pedra ao mesmo tempo. Conseguimos Perfeito. isso. Aquela pedra ela emana uma luz vermelha, né? E ela tem ranhuras por dentro dela, que parecem veias, né? Que ficam pulsando.
E as luzes que o Trum cria ainda batem um reflexo por cima daquela camada cristalizada da pedra. E ela olha assim pra pedra e fala... Isso é o que eu tô pensando? É o que aquele senhor do vinhedo havia comentado? Sim, acredito que sim. Eu entrego na mão dela. Ela segura assim e fala... Como é quente ao toque. Nós vamos levar pra eles? Pros Martkovs? Eu olho pra Laila de novo. O bom é que as respostas difíceis todas vêm pra mim. No momento, não. No momento, isso aqui é o que nos vai manter protegido. E você também, porque você vem com a gente. Enquanto para onde a gente for. Se a gente ficar aqui, você fica aqui, mas eu imagino que já o Strade vai descobrir que aquele coisa que estava sendo construída foi destruída. E se a gente puder não estar aqui na hora que ele chegar, seria maravilhoso. Eu concordo. Então meus planos já estão falhando mais uma vez. Pretendi alinhar tudo aqui com o burgomestre e ficar aqui um tempo para fortalecer essa aliança política, mas... Se esse perigo existe e está tão próximo, realmente eu prefiro ficar próximo de vocês. Mas isso não quer dizer que você não consiga, talvez, algum tipo de aliança ou favor. Talvez você consiga alguma coisa para o seu povo. Sim. Se a gente conseguir pelo menos o apoio de Kresk, uma carta assinada do burgomestre, já vai ser algo interessante para chegar até a Vila de Barov e mostrar ao povo de lá. Mas tome cuidado com quais informações você vai compartilhar com o burgomestre. Não sabemos se ele é confiável realmente ou não. Não sabemos ainda se ele sabe o que está acontecendo na abadia. E a gente não estava sozinho com a Irina antes. E a abadia não tinha só uma criatura. A abadia tinha outras criaturas meio humanas, meio animais, com patas de animais e costuradas. E elas emanavam um brilho mágico. E eu vejo esse mesmo brilho no filho do burgomestre. Eu imagino que o burgomestre tem alguma coisa com o abade, que o abade pode ter salvo o filho dele de alguma coisa, ou... Enfim, não sabemos qual que é a aliança do burgomestre com o abade. Não sabemos até que ponto o burgomestre sabe o que acontece lá. E sabe se da aliança do abade com o Strade. Interessante. Realmente está muito estranho aqui a forma com a qual a esposa do burgomestre está tratando aquele menino. Inclusive, há algumas horas ele desapareceu. Ela está procurando ele pela cidade. Acabei de lembrar o final do último episódio. Caralho. Enfim, fique atenta. Vamos descansar por agora e decidir o que fazer a seguir. Vamos comer alguma coisa e deixe que eu preciso me limpar. Com licença. Ok, Trum, obrigado. Obrigado por tudo. Eu vou me limpar. Aí eu viro pra ele e falo, se você não se importa, eu vou me sentar aqui no canto pra descansar um pouco. Tudo bem, Laila. Obrigado também. Eu sento de perna cruzada e fecho o olho. Perfeito. No chão, no canto lá do oposto à porta. Vamos lá pra sala do chalé, então, aonde Caliban, Garyhan e Dmitri Kreskov se encontram nesse momento. O Trum sai, junto a Laila segue ele pro fundo do chalé e o burgomestre se senta à mesa. E ele olha pra vocês e fala: sentem-se, por favor, vamos nos aquecer um pouco e tomar alguma coisa. Infelizmente, como vocês sabem, o vinho não é uma opção. Mas
Temos... Na verdade, nós trouxemos um carregamento de vinho. Mas está sendo distribuído para a cidade, para alguns moradores e... Nós ainda não abrimos nenhum para cá. Desculpe, Caliban. Não, tudo bem. Não é momento para vinho. O que temos a falar aqui é muito mais importante, não é, Garaham? Bem mais importante. Burgomestre, eu sinto ter que lhe informar, mas o Abade está em Santa Marcóvia. Ele é um corrompido. Aquele homem... É impossível. Impossível. Ele ajuda as pessoas daqui. Ele trouxe meu filho de volta à vida. Você já entrou em sua abadia? Eu fui até os portões. Até os portões. Por acaso você ouve os gritos que vêm da abadia? São enfermos. Enfermos Claro. os quais o burgomestre... Enfermos o qual o abade está ajudando. Olha... Aquele Você lugar, sabe. além de um lugar de tratamento, é um lugar para onde as pessoas que perdem a sua sanidade são levadas. Não exatamente. Os que são trancados bem, lá então. são homens que não conseguem mais viver na sociedade da Vila de Kresk. Eles são trancados lá porque perderam a cabeça e aquele homem que está lá consegue cuidar deles até eles encontrarem o final de suas vidas. Veja bem, Dmitri, meu caro. Você pode contar esta mentira quantas vezes quiser para si mesmo, para poder acreditar nela. Mas você sabe, eu lhe mostrei, você sabe quem sou. Você sabe que possuo a espada de luz, eu sou um representante do Deus da Manhã. E aquele que está na abadia de Santa Marcóvia pode até um dia já ter sido um seguidor do Deus da Manhã, mas ele foi corrompido, esse sim, está completamente insano. Eu lamento ter que lhe trazer essa informação. Eu sei que deve ser muito difícil para você ouvir isso, mas trago apenas a verdade. Cara, ele dá um soco na mesa. No final da sua frase, só ouve aquele... pum. E ele olha pra vocês. Vocês não são mais bem-vindos em Kresk. Burgomestre. Vocês podem descansar à noite. Tomem o Antes de qualquer tempo... coisa, E ele para pra te ouvir, Garaham. antes de qualquer coisa, venhamos a você antes até de sairmos da cidade. Ou de qualquer outra atitude, pois o que vimos lá pode impactar negativamente a todos os cidadãos daqui. Fomos trazidos para essas terras, talvez com algum propósito. Mas o que digo é de coração aberto. Estamos preocupados com os cidadãos daqui e principalmente deixarei um aviso como um estudante das artes naturais. O que aquele homem estava fazendo é, obviamente, uma manipulação da vida. Se ele teve algum tipo de acesso ou contato com o seu filho, eu acho que você deveria nos ouvir. Faz um teste pra mim, Garaham. Persuasion. Persuasion? Persuasion é meio ruim, mas vambora. Bom, 18. Oh, 18. 18. Falei com olho no olho, olho no olho. Olho no olho. Tô rodando por ele aqui. E foi um 15. Nossa, aquele 20 ali do lado, nossa. Ele para assim, ele coça a barba dele, né? Ele alisa a barba. Tira aquela coroa que ele usa na cabeça. Põe em cima da mesa. Eu preciso pensar um pouco. Amanhã nós voltamos a conversar, então. Eu não tomarei, então, nenhuma decisão. Ficaremos assim, então, de acordo. Agradeço, Dmitri. E
Como sinal de minha boa-fé, mostrando-lhe que estou aqui apenas para fazer o que é correto e bom. Aquele que você chama de homem, na verdade, é uma criatura de um outro plano. Mas amanhã conversamos mais sobre isso. E eu dou as costas e vou pro quarto. Eu faço um e-mail e vou em direção. E sigo o Caliban. Beleza. Vocês se afastam ali da sala, deixam o burgomestre sozinho por ali e vão em direção ao quarto dos fundos. E quando vocês entram no quarto, vocês veem a Layla meditando num canto do quarto. A Irina sentada pensativa em uma das camas. E o Trum, ele tá lá fora se limpando, se lavando e tal, que tem um lugarzinho lá fora pra isso. Eu falo pro Gerhan. Gerhan, é melhor deixá-la descansar. Se puder, avise Trum sobre nossa conversa com o burgomestre. Irina, espero que você esteja bem. Agora eu preciso dormir um pouco. Aí eu deito e começo a roncar alto pra caramba. Instantaneamente, né? Você encosta assim, você já começa a roncar. Apaga, né? Só do nada. Apaga. Beleza. Fala, está bem, tenha uma boa noite. E aí eu vou lá e vou conversar com o Trum, né? Vou falar sobre a nossa conversa com o burgomestre. Tá. A Irina dá oi pra vocês ali, normal, antes do Caliban capotar, tá? E beleza, você sai lá, o Trum tá lá numa espécie de banheirinho improvisado lá na latrina. Eu já tô saindo com uma toalha enrolada na cintura, uma na barba e uma na cabeça. De bota, né? E com a bota. Com a bota. Trum. Avisamos sobre o que aconteceu na colina com o abade. Ele não gostou muito, mas tivemos que contar a verdade. Foi uma atitude arriscada. Mas enfim, o que está feito está feito. Mas agora, eu tenho um problema muito importante, Gerhan. Diga. A minha muda de roupas está completamente ensanguentada e a outra está suja. São as únicas duas que eu tenho, e agora? Você teria alguma roupa para me emprestar? Eu dobro, ponho alguns alfinetes, alguma coisa assim. Eu tenho uma camisa fina quando preciso ir a algum lugar, mas onde eu não posso entrar cheio de flores. Eu devo ter alguma... eu vou usar a minha calça de pijama e a sua camisa, então. Está bem. No quarto eu te darei. Mas a Irina está bem? Eu notei que ela não estava tão radiante. Acredito que ela não esteja muito bem. Acredito que nenhum de nós estejamos muito bem. Sabe, Gerhan, um tempo atrás eu parecia saber o que eu devia fazer. Parecia ter certeza do caminho que eu devia seguir, sabe? Eu parecia entender aonde o destino estava me levando. De uns tempos pra cá eu me sinto realmente perdido. Acredito que ela esteja se sentindo assim também. Eu sinto que o enfermo dessa terra afeta todas as criaturas. Tal qual a natureza morre ao redor daquele homem, vamos perdendo parte da gente cada vez que ficamos mais perto. Estou sentindo isso também. Acredito que sim. Palavras sábias. Devemos resolver o quanto antes essa situação e ver um jeito de voltar para casa. Então vamos nos encontrar com eles. Eu vou me trocar rapidamente e nós vamos decidir o que fazer. Vamos. Bora pra dentro. Que eu, Perfeito. pelo menos, eu fiquei com frio. Vocês se arrumam ali, realmente a temperatura começa a cair porque a noite começa a chegar. E pequenos flocos de neve vão caindo vagarosamente, mostrando o início de um inverno rigoroso. Vocês entram no quarto, lá ela está repousando, Caliban está roncando, e a Irina está cochilando, sentada, encostada na cama. Acho que agora a gente já fez um descanso curto, né? Deu tempo de um descanso curto, pelo menos. Ufa, deixa eu recuperar
Magia aqui. Eu só acordo antes do descanso longo se me chamarem. É um curto? Descanso curto deu tempo, a não ser que vocês queiram esticar pro descanso longo, tá? É com vocês, mas o descanso curto deu tempo de fazer. Tá. Beleza, já tá tudo certo aqui. Recuperei um espaço de magia com recuperação arcana. E aí vamos ver se a gente faz o descanso longo ou não. Beleza. Eu quero conversar com o pessoal. Porque assim, a gente não precisa necessariamente dormir no descanso longo, né? Só a gente tá descansando. Descansando, vale, né? sim. Você precisa estar parado, não necessariamente Então, dormindo, né? Eu posso chamar eles que é tranquilo, assim. Ah, sim. A gente consegue emendar tá. no longo depois, se for o caso. Não tem problema. Tá, mas eu olho pro Garhan assim e o pessoal tá cochilando. A gente acorda ele antes agora ou vamos descansar? Os meus músculos estão doendo. Eu sinto mesmo, também preciso descansar. Acho Mas que... Você acha que é seguro? Estando aqui, eu não consigo me sentir seguro nem com os olhos abertos. Nem eu. Ainda não deu 4 horas, não, né? Não. Passou uma hora e pouquinho, sabe? 1h20, por aí. Vamos esperar a Layla acordar da hipnose dela, do transe dela. Tá, ok. Faremos isso então. Eu sento numa mesinha ali tal, e continuo conversando com o Gerham. Você pensa no que nós devemos fazer agora? Qual a sua opinião, Gerham? Eu acho que devemos continuar seguindo as pistas sobre as cartas que tiramos. Estávamos em um caminho muito bom e certo, porém essas turbulências estão nos tirando, acho que o foco, que seria a maneira mais rápida de resolver isso. Sinceramente, eu não consigo parar de pensar naquele dia em que eu realizei o ritual. No ritual, eu entendi que nós devíamos vir pra cá, mas acredito que eu estava sendo influenciado por forças malignas. E as respostas estavam, de alguma forma, invertidas, sabe? Sim. Talvez nós não devêssemos ter vindo pra cá. Devêssemos ter ido para aquele castelo castelo com a estátua de pedra na frente, naquele casarão. Porque, através da minha magia, eu vi que era perigoso ir para lá, mas se está tudo invertido, sinceramente eu estou confuso. Eu não sei se... Quebrou minha flauta, arrombado. Você está dormindo? De vez em quando eu falo dormindo. Talvez isso tenha acontecido. A julgar pelas coisas, pelos lacaios que o Strahd tem, são pessoas muito poderosas. Acredito que, estando aqui sobre essa névoa dele, ele possa interferir em qualquer coisa que tentamos acessar. Talvez acertar o futuro, o destino. Até sobre isso ele deva ter algum tipo de influência. Mas aí é que está. Eu não sei se era o Strahd. Eu ouvi algumas vozes estranhas na minha cabeça. Vozes mais femininas, muitas vozes diferentes, ou me oferecendo poder para combater o Strahd. Eu recusei as 2 vezes. Essas vozes me fizeram uma oferta quando você estava em perigo contra o Abade, transformado em monstro. Eu fiquei muito tentado em aceitar, Gerham, para garantir que você sobrevivesse. Mas acreditei no seu potencial. Não é que eu queria que você passasse mal, mas eu confio em você e nas suas capacidades. Fico lisonjeado. E também não gostaria que você fizesse isso. Pelo que conseguimos encontrar até aqui, a corrupção e toda a sujeira espectral que se alastra, provavelmente não é só o Strahd o único foco de magia corrompida desse lugar. Talvez o fato só dele existir
tenha atraído outras criaturas, outros demônios para cá. Eu estive pensando uma coisa sobre esse poema. No final Poema? ele fala sobre... Que poema? O Gary Han não viu. Que poema? Ah, verdade, você não viu o poema? Só um segundo, eu pego o poema e entrego pra ele. Tava encostado na cama, assim, perto da Irina. Aí você vê aquele quadro, né, emoldurado e o poema. Enquanto ele vai Esse- falando, eu vou lendo, assim, acompanhando, né? Enquanto ele vai falando, eu vou lendo. Nós encontramos aquela estátua esquisita que foi purificada por você e todos os seus poderes. Não, foi purificada pelo Caliban, você destruiu a árvore, é verdade. E ela tinha alguma coisa estranha nela, né? Escrituras. Nós vimos umas. Ela não tinha algumas coisas esverdeadas nela? Sim. Eu lembro Na de língua. algo assim. Numa língua antiga falava sobre aquela entidade. E no final do poema ele fala que está apenas enxergando por olhos esmeraldas. E que vai seguir os conselhos. Eu não entendi muito bem essas metáforas. Mas será que o poder do Strade também não vem deste outro lugar? Pode ser. Faria todo sentido. Não que ele não seja poderoso, mas o poder de controlar essas terras, entende? Eu entendo. Isso acontece muito com criaturas que permanecem muito em uma terra. Ele deve ter centenas, milhares de anos, talvez. Não consigo imaginar. Do jeito que ele fala aqui, aparentemente, ele tem uma vida eterna, um passado tão infinito quanto o seu futuro. Se ele está aqui há tanto tempo, e se ele conseguiu expandir a sua influência, é possível que toda essa terra seja apenas um reflexo dele em algum momento. Como uma dríade toma conta de uma floresta. Sim, exatamente, algo assim. Bem, depois vamos conversar isso com todos para ver o que eles acham. Eu dou uma esfregadinha no olho assim, porque eu tô já bem cansado assim. Sim. Falo, acho que todos temos que descansar um pouco. Pode descansar, eu espero que a Layla acorde. Então está bem. Eu vou lá e vou arranjar um cantinho pra também escorar e descansar. Beleza. Vocês começam ali a descansar, o Trum também fica acordado só esperando a Layla, e o tempo vai passando. A gente avança um pouco, algumas horas, aí dentro desse quarto. E passam-se 4 horas de meditação, Layla. Você já consegue acordar tendo seu descanso longo efetivado, tá? Já são perto de 10 horas da noite agora, tá? Eu acordo, então eu procuro pra ver se tá todo mundo ali. Estão todos dentro do quarto. Deixa eu ver aqui uma coisa. Tá. Não, tava vendo uma coisa da minha magia aqui. Entendi onde eu errei. Entendi onde eu errei, galera. Confundi as magias. Tá. Beleza. Aí, E o Trum tá acordado ali num cantinho. ele tá confundindo minhas Eu magias. tô eu tô estudando, inclusive. Ele tava exatamente assim. Sim, eu confundi minhas magias. Ele tá com o livro aberto. Olha só, Eu dou só 2 tapinhas no ombro dele e falo assim, tá na hora de descansar, pode ir lá. Eu tô roncando ali assim, ó. Shhh, o barulho aí. Obrigado, Layla. Eu deixo isso pra depois. Eu fecho o livro e vou descansar. Beleza. Você deita pra descansar e, Layla, qual que é a sua intenção? O que você pretende fazer? Bom, num primeiro momento eu quero... Eu tô vendo que tá todo mundo ali, tá todo mundo dormindo. Tem janela? Tem uma janela. Pequena, grande, aberta? Ela é uma janela grande. É uma janela de mais ou menos 1,5 m por 1 m por 2. E um janelão, assim. E ela tá fechada. Ela tá totalmente fechada. Esse quarto aparentemente não era usado há um bom tempo. E a Irina tava por aí. Ela aparentemente também ela não abriu a janela.
Então ela tá fechada vidro, por dentro. Não tem vidro, ela é só madeira, né? Então ela tem uma parte de madeira, tipo umas grades de madeira fechadas por dentro e uma veneziana de madeira fechada por fora. Essa eu não quero abrir, não, porque senão o pessoal vai... Pode estar muito frio lá fora e eu não quero arriscar. Sim. Eles sintam muito frio, não. Até dentro do quarto dá pra perceber que lá fora deve estar bem frio, tá? Apesar de ter um fogo aceso aí dentro também. A porta do quarto está fechada? Tá fechada, mas não trancada. Ninguém trancou, né? Tá encostada. Tá, eu vou então botar o ouvido na porta. Aliás, eu vou abrir um pouquinho a porta assim e ver se tem algum movimento na casa. Tá. O chalé que vocês estão, esse quarto de fundos, ele dá pra uma área que é externa ao chalé, tá? Então vocês passaram por dentro do chalé, saíram como se fosse o quintal, e é como se fosse uma casinha como se fosse uma fora. edícula, no fundo do chalé. Aí tem outras, inclusive, tem umas 3, tá? No fundo do chalé. E aí vocês têm uma areazinha externa, e aí o chalé principal, que é onde o burgomestre fica. Então, da onde você está, você faz uma fresta na porta pra olhar lá pra fora, você vê que tá nevando, tá um pouco escuro lá fora, mas seus olhos conseguem enxergar normalmente, e você vê a porta que dá ao chalé principal, ela está fechada. Mas você vê luzes lá dentro, então deve ter movimento lá ainda esse horário. Ah, e nos outros chalés? Tudo apagado. Tá. Não, eu vou fechar a porta Uhum, e eu vou ficar sentada no chão, mas com as costas na porta. perfeito. E aí você vai esperar eles descansarem. Vou esperar eles descansarem. Tá bom. Você fica aí um tempo, algumas horas, inclusive, quando dá por volta de quase meia-noite, você começa a ouvir um barulho vindo do chalé principal. Vozes falando um pouco mais alto. Eu abro de novo a porta por frestinhas. Só com a orelha, sabe assim? Tá? Você coloca meio que a orelha lá fora um pouquinho e você começa a ouvir. Parecem que estão falando bem alto, então dá pra ouvir daí. Você ouve a voz da Ana, a mulher do burgomestre. E ela tá falando algo do tipo... Mas ele ainda não voltou. Como nós podemos deitar a cabeça e dormir assim? É seu filho. Você não vai fazer absolutamente nada. Ele está lá fora, na neve, no frio. E é apenas um garoto. E aí você ouve a voz do burgomestre. Eu não tenho o que fazer, Ana. Eu já coloquei os homens para vasculhar a cidade atrás dele e ninguém achou nada. Você mesma já estava até agora. Olhe para os seus pés, mulher. Eles estão queimados da neve. E você ainda não o achou também. O que mais você quer que a gente faça? Só nos resta esperar. Por isso, vá se cuidar. Coloque-se seus pés em água quente. Cuide-se para que você possa cuidar dele assim que ele aparecer. Aí você ouve ela respondendo. Se ele aparecer, não é? E se ele aparecer, não vai ser por sua causa. E parece que as vozes se afastam. Quando tem briga e você tá dormindo na casa do seu amigo. Caralho. Deixa eu fingir que eu tô dormindo aqui. Nossa, bem isso aí. Pura realidade. Tá, eu olho em volta. Quando a gente chegou, a gente foi parada por uns guardinhas dele, certo? Sim. Eu consigo lembrar claramente do guardinha, certo? Sim. Então, beleza. Tinha o Douglas. Douglas, isso. Então, eu olho pra cima assim, eu fecho meu olho, e aí eu boto as duas mãos na porta e eu relaxo um pouco o corpo e falo assim: será que eu ajudo? Será que eu vou lá? Eu devo procurar? Você... Eu abro o canal, assim. Tá. Você fica um tempo sem resposta alguma, Layla. Você fica ali refletindo.
Mas quando você já abre os olhos e ia desistir de ter essa opinião, você ouve uma voz por cima do seu ombro. Uma voz feminina, suave, doce, que fala pra você: pensando em fazer mais uma bondade, Layla, minha querida? Aí eu fecho o olho devagarzinho e falo assim, eu não posso imaginar o que é um coração de mãe sem o filho. É algo realmente doloroso. Algo realmente doloroso. Mas da sua ajuda, eles não poderão pagar com nada de bom. Esta família já se foi há muito tempo. Foi o Abade que fez alguma coisa com a criança, não foi? A criança já se foi, não já? Você ouve aquela risada dela, como se ela estivesse realmente se divertindo com uma situação. E ela fala: o menino não está mais aí, Layla. O menino não está mais aí. O que vocês veem é só sombras. Sombras colocadas dentro de um boneco. Eu devagarzinho, que eu tava com uma mão na porta e outra mão, né, na maçaneta, eu devagarzinho empurro a porta de volta, eu fecho a porta de novo. Devagarzinho eu tranco. Tranco, clec, todas as trancas, né? Eu puxo o Caliban e deito o Caliban na porta, assim, né, pra segurar a porta. Não, tô brincando. Você sente, quando você encosta a porta, você sente como se fosse uma mão afagando o seu ombro, sabe? Como se fizesse um carinho no seu ombro. E ela fala... Ela fala: você está fazendo a coisa certa, minha criança. Infelizmente, a ajuda que vocês darão será outra. E será em breve. Tá merda. Tá bem, eu vou acreditar. Manterei você forte para isso. Mas será que eu poderei te dar em troca o que é, seja lá o que for que você quer? Como você mesmo disse, as pessoas sempre vão querer algo em troca. Eu não queria nada em troca para ajudar essa senhora a encontrar o filho, mas se o filho já não... Se encontrar o filho significa encontrar... Se encontrar aquela coisa não significa encontrar o filho, então não posso ajudar. Mas se você quer me fazer forte, quer me ver forte, você quer algo em troca. Todos querem algo em troca, Layla. Você fala que não quer nada, mas você quer a sua satisfação. O seu coração repleto de um sentimento de bondade e acalento que você talvez tenha a oferecer aos outros. Eu apenas deixo bem claro que sim, eu quero algo em troca. Mas quando esse algo estiver ao seu alcance, aí sim, eu clamarei como meu. Mas ainda não está ao seu alcance. Por isso, fique viva até lá, minha criança. Aí eu dou uma chacoalhada no ombro, assim, pra tirar a mão do ombro, sabe? Tipo... E nessa mesma chacoalhada, minhas roupas voltam a ser as roupas que eu tinha começado a transformar, então eu tava meio que já com as roupas da guarda. Tava meio Douglas. Meio Douglas da cintura pra baixo, né? E Layla da cintura pra cima. Aí eu dou uma chacoalhada assim, meio que pra destransformar. Uhum. Eu continuo de olho fechado, eu só viro de costas pra porta, encosto na porta assim, de olho fechado. E vou esperar. Perfeito. Você, nessa chacoalhada que você dá, você ouve um
crepitar das chamas da lareira um pouco mais altas, como se uma lenha tivesse rachado com o calor do fogo. Credo, Hit! E aquela sensação, aquela presença vai embora. Podemos avançar noite adentro até a próxima manhã? Beleza. Então você fica ali refletindo mais um pouco sobre essa conversa que você teve. Tentando se distrair dos roncos que o Caliban dá. E o tempo vai avançando pela madrugada adentro. Até as primeiras luzes da manhã. Vocês começam a acordar. E deve ser bem cedo, porque vocês começaram a dormir muito cedo. E agora sim, todos vocês têm um descanso longo. Um trisco de claridade, eu já começo. Opa, vamos Bora, acordar. bora, bora. Começa a dobrar a roupa de cama, faz aquele... Eu já fui buscar a roupa do Trum, que tava penduradinha, né? Secando. Ela tá agora uma tábua gelada. Gelada, congelada. Ele botou pendurada do lado de fora. Eu tô segurando ela em cima do fogo, assim, pra ver se ela seca. Beleza, conjurando uns raios de fogo em volta, assim, pra beleza, vocês começam a acordar e todos vocês coloquem aí Long Rest na ficha. Opa, já colocaram lá, beleza? Certo. Agora sim, efetivamente, vocês uparam de nível. Agora sim, vocês estão no nível 7. Uhul! E... Como é que diz decora de novo as magias? Botão direito nela, acho que você vai dar um botão direito, edit. Tá. Aí acho que tem lá um prepare, ou coisa assim. Tá. Vou preparar novas sim, magias. O botão direito ela diz lá, isso. Lembra de rodar os seus dados, hein? Eu já tinha rodado, eu só não tinha adicionado o ponto de vida total. Mas você tem os dados da habilidade de troca lá, né? Lá. Ah, é verdade. Deixa eu rodar aqui, então. Tá. 2D20, não é isso? Barra R? Barra R, espaço. 2D20. Eu tenho um 17 e um 8. Maravilha. Um 17 agora, tá, pessoal? E um 8. Beleza. A Layla começa a chamar vocês ali mesmo, vocês vão despertando, a Irina também desperta. Começam a se arrumar. A Irina começa a colocar as peças da armadura dela. E devem ser realmente as primeiras horas do dia, assim, por volta de 5:30, talvez, da manhã, ou 6 horas da manhã. E vocês começam a levantar, só que vocês começam a ouvir um barulho de tumulto. Vindo da direção da entrada do chalé do burgomestre. A nossa direção? Não, tipo um barulho bem ao longe, assim, sabe? Talvez um barulho de algumas vozes, um barulho de movimento. Isso. Ele tá na garagem. O que é isso? O que está acontecendo? Eles estão já agitados logo de manhã. Deve ter acontecido. Mas por quê? Talvez eles tenham vindo ouvir a palavra do Deus da manhã. Eu aposto que não, mas... vamos arrumar as coisas aqui rápido e ver se o burgomestre precisa de algo. Temos muito que conversar hoje. Antes da gente sair do quarto, eu queria virar pra eles e contar o que aconteceu durante a noite. Não do que da conversa que teve lá, que o menino tinha sumido e que a mãe estava preocupada e que ela saiu e que era mais ou menos o horário que ela. Eu contei desse burburinho que aconteceu lá, mas não falei mais nada. Sinceramente, eu acredito que nós devemos aproveitar que está bem cedo e ir embora daqui. Para onde iríamos? Pro castelo do dragão. Ok. Mas eu acho que, para o bem até da Irina, deveríamos resolver as coisas com o burgomestre. Não seria de bom tom sairmos e deixar as coisas no clima que está. Prometemos conversar com ele hoje, Caliban.
Você Laila, por que você não É verdade. faz a sua magia de se transformar e vai dar uma investigada? Se as coisas estiverem muito tensas, nós tentamos sair pelas sombras devagarzinho. Caso seja possível, a Irina fala com o burgomestre. Na casa que a gente tá, eu conseguiria chegar na porta da frente sem passar por dentro da casa? Dá pra dar a volta É por aberto? fora do chalé, é aberto. Não tem muros nem cercas, né? Então, Oi, beleza. Eu Como viro você a me véia. contou essa Eu situação? viro a véia doida. Eu chacoalho e viro a véia doida que gosta Do Trum. do Trum. Tá. É. Ah, tá. Beleza. Não, calma aí. Certeza que ela vai estar lá. Se tem um burburinho, a fofoca, ela vai estar lá. Você vai como, Léo? Então, aí você fala isso, eu falo, você tem razão. Aí eu chacoalho de novo e eu viro o Douglas. Tá bom. Você vira o guarda, beleza. Caramba. Eu acho que o guarda na propriedade do cara é pior do que uma véia, porque a véia qualquer coisa só tá maluca, entendeu? Exato. Meu Deus, eu vou internar a véia na abadia só porque vocês transformou. Ai, ai. Vira um guarda, tipo, eu falo, vira um guarda, mas com um capacete, alguma coisa assim. Usando as roupas de Kresk já fica bem fácil de se passar por aí. Onde é que tá o poema? O que vocês fizeram com ele? Ele tá num quadro, agora tá encostado perto do Garrison, porque o Garrison foi a última vez, ele só colocou do lado, assim, no chão. E ele nem viu, né? É, o Caliban não viu. O Caliban não viu. Eu paro assim e falo pra você, Guerra. Essa situação do filho deve explicar por que o burgomestre estava tão nervoso conosco ontem. Eu acho que ele deva saber de alguma coisa. Aliás, eu acho que ele sempre soube. Ele apenas está negando os fatos. Foi o que eu disse. Não deve ser fácil ter que lidar com uma família, uma casa e ainda ter que conviver com aquela criatura nas colinas e o Strade na sua sombra. O que é isso do seu lado, Guerra? Parece um esse quadro. Esse quadro? Ah, verdade. Ontem você já estava dormindo. Aí eu vou pegar, vou passar para ele. Aparentemente é um poema que Strade deixou para Irina, ou quem quer que seja essa pessoa que ele vive reencontrando nas suas infinitas vidas. Isto é seu? Não. A Irina fala, Eu ia pedir. estava aqui nesse quarto, Caliban. Quando eu entrei aqui, eu achei. Tá bom. Então acho melhor não levá-lo, né? Vamos manter as coisas aqui. Já arranjamos problemas demais para o burgomestre. Mas deixe-me dar Faça uma uma lida, cópia, adoro. faça uma cópia, Caliban. É uma ótima ideia. Eu Seu pego o caderno. meu caderninho. Uhum. Quando eu puxo o caderninho, eu olho pra ele e eu penso assim, nossa, tanto tempo, né, que eu não pego meu caderninho, não tô mais escrevendo pra peça que eu... Sim. Que coisa. O que será? Enfim, aí eu volto e eu começo a ler e faço a cópia e eu falo baixinho assim, veja isso, Serguei. Mas bem baixinho, só pra mim mesmo, se alguém escutar, escutou. Tá. Veja isso, Serguei. E aí eu vou escrevendo, ao passo que eu leio e vou anotando ali no meu caderninho. Cara, o Serguei responde. Você ouve a voz dele na sua cabeça. Ele fala: irmão torto? É assim que aquele maldito me enxerga? E olha a treta. Treta de família tem, hein? Cadê a pose da treta? Né? o Cadê? Spark? Opa, campanha errada. Algo me intriga, Serguei, se puder me responder. Eu falo isso em pensamento, tá? Não vou falar isso alto, não. Eu tô junto dos outros ali, só lá ela sabe que eu falo com mortos. Eu vou falar assim, uma coisa me intriga. Ele diz que Tatiana morreu... Eu não estou entendendo a ordem das coisas. Quem morreu primeiro? Ele te apunhalou? Tatiana faleceu primeiro? O que aconteceu? Eu tenho apenas alguns flashes de lembranças também, Caliban. Eu não sei como aconteceu a morte de Tatiana, porque ele me matou antes. Ok. Isso que eu estava em dúvida. Ele me matou, eu acredito, no intuito de ficar com ela. O que aconteceu depois eu não consigo saber.
Uma tentativa obviamente frustrada, que iremos frustrar novamente. Estarei com você quando isso acontecer. Agradeço por isso. E bom, eu anoto Mas ali... irmão torto? Que maldito! Ele fala. Por que será que ele falaria algo assim? Sim. O desgraçado enfiou um punhal nas minhas costas. Pois é, por isso não faz sentido. E beleza, vocês continuam ouvindo os barulhos lá fora. Eu vesti de guardinha e tô saindo. Beleza. Vou só fazer ronda, assim. Não vou chegar nem perto. Vou só fazer uma ronda, assim, dar uma volta. Ok. A gente chegou a conversar com a Irina, né? Sobre a gente sair hoje já da cidade. Que a gente chegou pessoalmente e já foi dormir, né? Sim. O Tron deve ter te contado que a gente conversou com ele. Sim. Bom, beleza. Vamos lá pra fora, então. Layla, você sai ali do chalé e aí você dá a volta por fora pra pegar a rua principal pra chegar até a frente do chalé principal. E você vê um tumulto em frente ao chalé principal. Algumas pessoas ali, cerca de 10, 15 pessoas, gritando na frente do chalé. E você, quando vai se aproximando, você já consegue ouvir eles falando... Ela sumiu! Sumiu no meio da noite! Alguém entrou em casa e a levou! A minha também! A minha pequena também, ela desapareceu e ela é só uma criança! Você precisa fazer algo, Dimitri! Você precisa fazer algo! E aí aí você ouve um grito de uma outra casa, no alto da rua. E a porta escancara. E uma mulher sai gritando: Minha filha! Minha filha não está em casa! Alguém a levou! As portas estavam escancaradas! E ela vem correndo também na direção da frente do chalé. Você vê o Dimitri na frente do chalé e fala: Calma! O que houve? Várias crianças e mulheres foram sequestradas, Dimitri. Sumiram durante a noite. Há rastros por toda a Kresk. Criaturas sinistras entraram aqui e levaram elas durante a noite. Aí quando ela fala rastros por todo o caminho, eu olho tipo pro chão, assim. Eu quero Você olha pro entender chão. o que é o rastro, assim. E não precisa nem de teste, Layla. Você olha pro chão e parece evidentes pegadas pela estrada de pés e patas. Patas de diferentes tipos de criaturas. Indo pra abadia. Subindo a rua, né? Lá não dá pra ver se vai pra estrada da abadia exatamente. Cara, o cara já tá fazendo pra próxima noiva. Tá. Eu volto. Eu me afasto um pouco mais. Eu vejo o que o Dimitri faz. Ele sai, ele entra. Ele tá na frente das pessoas, meio desesperado, tentando conversar com elas. Mas são várias pessoas gritando ao mesmo tempo, coisa desse sentido, cobrando ele de situações. E ele tá tentando controlar as pessoas ali, na verdade, né? Ele tá meio perdido no que ele... Nitidamente perdido no que ele vai fazer, tá? Então eu volto. Beleza, você começa a voltar em direção ao chalé dos fundos. Você abre a porta, tá todo mundo lá dentro ainda. Eu falo, então galera, o negócio é o seguinte, vambora. É o que? Como assim? Aparentemente, aí eu olho pra Irina, um cara de... Tipo, lembra do que eu falei ontem, então esquece. Aparentemente, existem pegadas de pés e patas, de todas as patas, de várias patas de animais diferentes, que invadiram a cidade, foram em todas as casas e pegaram várias mulheres e crianças. Ele começou de novo. Ele tá construindo de novo.
Ele não tem a pedra. A gente tem que tirar essa pedra daqui. Mas iremos deixar a cidade num caos? O que a gente pode fazer agora? Será que é o momento de tentarmos sermos heróis? Não é Eu olho questão pra de eles. sermos heróis. Eu já pego a espada. Se o cabo da espada não acender lá, não, mas eu já pego a espada. A Irina. Não, se o Caliban vai tirando a espada, eu só seguro o cotovelo dele e boto de volta, assim. Não é questão de sermos heróis, mas nós viemos até aqui, nós fomos confrontar o Abade, nós destruímos o projeto de fantoche dele, ou seja lá o que aquela criatura era. E ele Vazio, começou que é o nome dela. vazio, exato. E nós reiniciamos o processo. Se de alguma forma essas pessoas ainda estão vivas, eu acho que não seria correto a gente abandonar elas aqui. Até porque estamos fazendo tudo o que estamos fazendo para evitar justamente mais mortes. Devo dizer que eu fiquei extremamente impressionado com aquela habilidade mágica do Abade de se transformar naquele monstro. Ontem eu fiquei estudando e talvez eu consiga recriar aquele efeito mágico. Você está dizendo que consegue se tornar uma criatura gigantesca com uma boca enorme e com um rabo assassino? Aquela criatura, não, porque eu não sei o que era aquilo, mas talvez outra coisa assim. Eu digo mesmo, nunca vi tal criatura vinda das profundezas dos infernos. Mas provavelmente ele deva ter estudado aquilo no meio do arcanismo insano dele. Devo dizer que também fiquei bem impressionado. Mas a questão não é isso. A questão é que acho que não seria o certo a fazer sairmos e deixar as coisas do jeito que estão. Agora sim, posso tentar conjurar a magia novamente para ver se é correto que nós tentamos salvar as pessoas ou não. Eu acredito que eu tenha errado em alguns cálculos da última vez que realizei o ritual. Me desculpe pela sua flauta, Caliban. Mas agora eu já corrigi os símbolos A Irina te arcanos. interrompe, Trum. A Irina te interrompe. Ela fala, Trum, a gente não precisa consultar a sorte pra saber se isso é certo ou não. São vidas. Não é pra saber se isso é certo. Eu fui mal interpretado. Me desculpe, Irina. É pra saber se vai dar certo. Ou se nós devemos tomar algum outro tipo de cuidado. Vai dar certo. Ela meu abaixa a amigo. cabeça e balança um pouco negativamente, assim. A cabeça fala... Mesmo que dê errado, Trum. Mesmo que a perspectiva seja terrível. Eu não tiro o pé dessa cidade sem ver o que essas mulheres estão passando. Eu olho pra Irina. Irina e falo, a gente não pode te levar lá. Exatamente. A gente Eu não... concordo com Irina, você. Ela tá Mas com os você- punhos mas não cerrados, podemos assim. Ela tá levar apertando você as mãos. à abadia. Irina, você tem que É lembrar que arriscado demais. E a gente não pode levar essa pedra lá pra dentro de novo. Exato. Então a Irina deve ficar com a pedra aqui e protegê-la enquanto a gente tenta resgatar essas mulheres e crianças antes que o mal aconteça. As A criaturas menos que- saem da abadia à noite, Trum. pelo visto. Nos Vocês- seus estudos, você já aprendeu a usar esta pedra a seu favor? Eu aprendi usando durante essa noite, assim, alguns estudos que eu fiz. Hum. Deu pra... Ela é um item sintonizável ou não? Ela é um item sintonizável, mas você vê que o efeito principal dela é dar vida a coisas, né? Animar coisas. E ela tem um efeito de cura, possivelmente com um portador. Só que você não conseguiu entender muito bem quantas vezes isso é possível ou quanto ela Entendi, quanto ela ainda consegue tô- curar. Entendeu. Isso. Então eu respondo, eu entendi apenas um pouco, sabe? Eu não tenho um completo domínio sobre as propriedades mágicas da pedra. Ela realiza aquela habilidade de cura que nos ajudou, que revitalizou nossas forças no outro dia. E, obviamente, tem a capacidade de reanimar coisas, objetos,
Não sei se nós conseguimos usar isso a nosso favor. Eu acho que no momento não. A Irina fala... Se vocês não vão me deixar ir até lá com vocês... Eu tenho uma ideia também, então. Diga. Eu posso... Você tem um plano? Eu posso tentar sair daqui. Ir em direção aos Martikovs. Tentar chamar pelos corvos. E eu posso levar a pedra pra lá. Só que vocês precisam me prometer que vocês vão tentar ajudar essas mulheres. Olhar pro Tron, olhar pro Caliban, pra Layla. Eu acho que já concluímos que alguns de nós não sairemos daqui até conseguirmos reencontrar essas mulheres e crianças. Aí eu vou olhar pra Irina. E eu posso, pelo menos, dizer da minha parte que tentaremos reaver essas pessoas. A minha opinião pode ser um pouco controversa, mas... Na minha opinião, a Irina deveria ir conosco e nos ajudar na batalha. Mas se perdermos, Trum, ele terá o rosto que procura e a pedra. Ele terá tudo em suas mãos para realizar o que deseja. Ele tem dobro de motivação com isso. Exato. E tem mais. Desta vez ele estará preparado, nos esperando. Não temos mais o elemento surpresa. Eu acredito sinceramente que se nós decidirmos ir para lá, é uma jogada de tudo ou nada de qualquer jeito. Sim, isso é verdade. Exato. Então, gente, vocês vão levar a Irina? Como que vai ser? Podemos pedir ajuda ao burgomestre. Ele estaria disposto? Ele está desesperado. A cidade inteira está cobrando dele. Exato. Aí Então- eu falo pra eles que o que tava lá na porta, né? Que eu falo que as mães estão lá gritando com ele Aham. e falo da impressão que eu tive, que ele tá desesperado, que ele não sabe o que ele vai fazer. Eu acho que o que podemos fazer é a Irina permanecer na cidade e protegendo a pedra, pois sabemos que ela é muito forte também. Assim Seria como muito nós. interessante ela ir até os Martikov. Os corvos podem chegar como um exército de esperança no final da luta, assim como vemos em várias séries e filmes. É muito importante ter isso a nosso favor. Falar também que passamos de nível, meu amigo Caio. Mas não acredito que seja seguro ela ir sozinha. Se o burgomestre oferecer ajuda para que ela vá até os Martikov, eu aceito esses termos. Eu acho que a gente devia fazer com que a cidade perceba que essas pessoas foram levadas pra dentro da abadia. Isso você Sim. pode deixar comigo. É só seguir as patinhas. O burgomestre, na situação que está, também pode oferecer os guardas da cidade para irem com você. Com vocês. Exato. Podemos usar os guardas da cidade para ir conosco e pelo menos um ou dois para ir com Irina até os Martikovs. Talvez seria mais sensato a se fazer. Aí eu Vocês viro a querem que eu Irina. fale com o burgomestre? Tá? Sim, todo eu mundo- Eu quero, olho para Layla. Layla, isso é arriscado demais. Eu vou virar a Irina, não tô nem aí, eu virei a Irina. Tá bom. Eu falo assim, dessa forma Layla, não vão você estar será lá o alvo fora procurando. principal. Mas dessa forma não. Ai, gente, eu tô sendo escalada aqui. Dessa forma, eles não vão ficar. Eu tô sendo pisoteada. Dessa forma, eles não vão atrás dela. Eles vão achar que ela tá aqui. Sim, É uma- ele vai gastar todas as suas forças para tê-la. Nem a minha espada chamará tanta atenção quanto este rosto. Então, Mas aí é bom, distração, conhece? Se vocês não me deixarem morrer, tá tudo bem, certo? O certo. problema é esse. Mas tudo bem. Enquanto vocês estão Certo. conversando, a Irina vai até o quadro, ela vira o quadro na mesa, abre a moldura e tira o papiro de lá de dentro. Oh, boa ideia, Irina. Oi, menina, você é esperta. E ela enrola Ah, e teu- põe dentro da bolsa dela. Eu peguei o não quadro, queria o roubar vidro também, e o isso é negócio e roubo, pus não debaixo da curto. cama, sabe? Entre a cama e o estrado, assim. Aham.
Eu acho Isso que é isso... Eu observo bem ela fazendo esse ato, eu achei meio estranho. Uhum. Eu gostaria de tentar entender as intenções dela. Se eu puder jogar um Roda um insight. insight. Roda um insight. Quero entender. É um crítico. Beleza. Caraca, Um Light to vintão. Me. Light to Me, fi. Light to Me, tá maluco. Pela microexpressão do M32 que você vê na face dela, Pensei subindo, assim, cara. você, Trum, começa a olhar aquilo e você vê a atitude dela. E pelo que ela comentou pra vocês antes, quando você entrou no quarto, você sente nela, palpável pra você exclusivamente, que ela tem uma sensação de pertencimento àquilo. Ela realmente se sentiu citada ali. E de alguma maneira estranha, ela se sentiu conectada com aquilo, de alguma forma. Caralho. Por um momento, naquela noite anterior, você viu um vínculo de empatia entre Irina e Strade. Por um breve instante. Não sei. Eu vou até a Irina, Exatamente isso. eu vou segurar os 2 ombros dela, assim, ó. Aham. E eu vou rodar com ela e vou soltar. Acho que a Irina acerta agora. Beleza, tranquilo. Aí eu falo com uma voz bem calma, assim, bem estilo Irina. Tento fazer com que minha voz fique o mais parecido com ela possível. Uma vai com vocês, a outra leva a pedra para os Martkov. E quem Vamos é quem? pedir ajuda primeiro. Eu Vamos fiquei pedir um o pouco quê? perdido. Ajuda ao burgomestre primeiro. Talvez alguns dos guardas possam ir com a Irina até os Martkov. Está bem. Pode deixar comigo. Acho que sei como fazer isso. Bom, se vocês confiarem no meu, no meu jeito de fazer a coisa. Eu confio em você, Caliban. Ok, acho que agora precisamos nos apressar e aproveitar que o burgomestre está naquela situação. Bom, vamos lá. Hora de ser ator, Caliban, bardo. Beleza. Cara. Todos saem, eu saio por último. E eu pego, tipo, uma moedinha da sorte que eu tenho. Aham. E eu jogo pra ver. Beleza. Roda, pode ser um D2 aí, se você quiser. 2. Eu tenho uma cara da sorte e uma Insight, cara... né? O que é? Decide. Um é coroa ou é decide. cara? Você decide. Um é cara, 2 é coroa, tá? E qual que é o ruim? Qual que é o Né? bom? Um é sempre ruim. Um é sempre Um é ruim. Um ímpar, Um né? é ruim e o 2 é bom, é. Bom, Ai, ai. bom. Eu jogo assim. Dou uma risadinha e vou. Joga no macaco pro pai. 50 no macaco. Beleza. Bom, vamos lá. Com sorte. Vocês saem pela porta do chalé, vão em direção à entrada principal e vocês veem aquele tumulto que parece ter até aumentado um pouco desde quando você viu lá ela da última vez. As pessoas não estão gritando agora, parece que Opa, rolou a carta da chefinha pro burgomestre, tem -2 de penalidade em interações sociais. Excelente. Ele tá ali na frente, parece que ele conseguiu controlar alguma coisa da situação, que as pessoas não estão mais gritando, mas vocês veem que agora tem guardas em volta. Só pra falar da casa. que quem saiu, na verdade, foram os 3 e uma Irina. Tá. A outra Irina fica onde? A outra Importante Irina saber. ficou no chalé, Tá bom. Beleza. com a pedra. Aí tava com o Trum, se o Trum quiser deixar com ela. Ah, a gente já não tá... Ah, não, a gente Ela vai falar tinha normalmente. visto, mas devolveu Tá com o Trum. pro Trum. Tá. É. Como ficou decidido, eu entrego pra ela. Tá. Então a Não, mas pedra. Mas a gente vai falar com o Burgo, mestre, É, pra porque ver se idealmente se não tiver esse escolta, grupo- a gente não vai deixar ela sair. É. Beleza, então qual que é o veredito? Fica com o Trum ou fica com a Irina a pedra? Por enquanto fica comigo. Tá bom. Tá. Pronto. Beleza.
Vocês começam a se O aproximar. burgomestre ainda tá ali na frente de todo mundo, né? Sim, ele tá ali falando: calma, nós vamos conseguir averiguar o que está acontecendo. Eu preciso de um pouco de tempo para entender a situação toda, para olhar toda a cidade. Meus guardas vão andar por aí, vão ver o que houve. Eu tenho certeza que é um grande mal-entendido. Nós vamos encontrar todas. Ele tá falando várias coisas assim, tipo acelerado, sabe? Uma em cima da outra. Eu já tiro a espada, acendo ela com a luminosidade máxima. Uhum. Eu falo: calma todos. Meu caro burgomestre, calma todos os cidadãos e cidadonas de Kresk. Nesse meio tempo, burgomestre... Você vê que uma das velhinhas ali falou... da frente fala: agora é mais esse. Calma. O burgomestre já entrou em contato conosco, eu dou uma piscadinha pra ele. Uhum. E vamos juntos resolver o problema da cidade. Nós, os... Esqueci o nome que ele dei pra gente, mas vamos lá. Nós, os desbravadores de Baróvia, iremos junto com os guardas da cidade recuperar seus familiares. Eu acho que Quarteto Fantástico seria bom. O burgomestre... Então peço que todos vocês se acalmem, voltem para suas casas, tudo estará bem em breve. Tudo vai ficar bem. Não falei isso? Roda um Persuade aí. Eu fico fazendo aquele cheirinho de canela, saca? Tá. Bom, Nossa, 9. Caliban. Mas não é que eu dou uma cutucada nele assim pra ele continuar falando, ele muda algumas palavras e tira um 17? Digo, iremos averiguar toda a situação, junto com a guarda da cidade, é claro. Iremos comandar aqui e vocês terão seus familiares muito em breve. Novamente, sãos e salvos em casa. Beleza. Total 20. 20 ou 23? 23. É mais 6, 23. 23. Você tá falando ali, você percebe que as pessoas já iam te interpor, né? Quando o Trum te dá um cutucão. E você continua falando por cima delas. Isso faz com que elas se calem mais um pouco. E só aquela velha que falou no início de tudo ali, ela fala: mas agora eles querem se intrometer? Falar que vão resolver as coisas? Chegaram ontem aqui? O que eles sabem das nossas crianças? E uma outra mulher fala pra ela: não, mas a gente não tem o que fazer. Talvez o que ele esteja falando é verdade. Vamos pra casa, vamos descansar um pouco e deixar eles olharem. O problema já tá aqui. Agora a gente precisa entender das nossas casas. Talvez a gente possa ajudar, ver como entraram, o que pegaram e etc. Se pegaram alguma outra coisa. Aí eles começam a se falar entre eles ali num tom mais brando. E o burgomestre olha pra você e ele fala baixinho pra você: obrigado. Não é de quê. Precisamos também de sua ajuda. Será de inestimável valia fazer exatamente aquilo que nós necessitamos. Estamos combinados? Falo baixinho também pra ele. Aham. Ele acena com a cabeça pra você. E as pessoas começam meio que a se afastar um pouco. Algumas, né, já vão se afastando dali. E o burgomestre dá até uma respirada aliviado assim. Só que aí... Quantos... Só que aí... Vocês ouvem um grito. Um grito... Vindo da abadia. Um grito agudo. Ih, a Irina. Da rua. Das pessoas que estavam se afastando. É muito rápido quando tudo acontece. Uma das primeiras pessoas a despontar, a sair de perto de vocês... Um grande vulto pula de cima de uma árvore em cima dessa pessoa. Meu Deus, o filho. Essa pessoa dá esse grito. Só que quando ela dá esse grito e vocês olham na direção dela, o que vocês conseguem ver é uma cena tenebrosa. Tem uma criatura agachada ao chão por cima dela e a cabeça dessa pessoa rola pela rua em direção às outras pessoas que estão caminhando. Aquela criatura
que agora dá pra vocês verem, parece uma coisa humanoide com em algumas partes do corpo uma pele seca e grudada nos ossos, mas ela tem uma barriga redonda, grande, como se fosse uma barriga d'água, sabe? Um barrigão assim, e o restante do corpo magro e seco. Alguma coisa nos traços do rosto dessa criatura lembram o pobre menino Elaia. Nossa. E ela enfia as garras naquele corpo no chão e começa a levantar a pele e carne do corpo que tá morto já no chão e começa a puxar as vísceras pra fora. E o que vocês ouvem é: fome, fome, fome! Enquanto ela joga as vísceras pra cima e tenta comer aquilo. As pessoas começam a gritar e a correr, mas é hora de iniciativa. Tá. Ô, Hit, uma coisa, ó, você vê que assim, ó, minhas mãos estão aqui, né? Eu tinha já tirado um slot de magia da minha ficha, só não queria interromper o roleplay. Mas enquanto o Calibre tá falando, eu já tava conjurando um Made Armor. Não tô vestido, galera. Pode entrar na minha ficha. É justo. Tá sem o slot de magia. Eu só falei, não vou interromper o roleplay. Tá? Aí veio isso. É justo. Eu já tinha tirado aqui. A gente tá sem token ali no mapa pra poder rolar. Calma lá. Deixa eu mostrar primeiro o monstro pra vocês. Mostra pra nós. Deixa eu mostrar primeiro o monstro pra vocês. Credo, Nossa, que nojo. Ai, que nojo! Pra que isso? Um Gu, né? Mas... Sei lá que é isso. Deixa eu colocar o mapa, mas na realidade nós vamos fazer esse combate no início do nosso próximo episódio. Não. Não. Só um turno de cada e a gente... Nossa. Não, porque aí no meio do combate é pior. No meio do combate é pior. Vocês não estão no mapa ainda, né? Peraí. Não. Vamos até as 2 da manhã, vamos, galera. 2 da manhã. É que eu só vou colocar aqui, a gente vai posicionar. Se quiserem deixar a iniciativa rodada, a gente deixa. Mas o combate em si... Cadê os guardas? Os guardas são NPCs. Não, eles são importantes. Tem alguns guardas aí, O bicho tá? tirou 20, é isso? Na iniciativa? Não rodei ainda a iniciativa, não. Tá com Deu 20 aqui que ali. ele tá com 20. Acho que deve ser tipo padrão. Por que ele entrou com 20? Não, eu não tinha rodado não, peraí, eu vou zerar. Eu vou zerar e vou fazer de novo, peraí. Pô, me tirou. Boa. Agora foi. 14 saiu a dele, tá? Tem mais 4 dos 13. 19. Vamos lá, Thiago. Essa é Hoje a hora de tá brilhar. A gente tá bem. Opa, 16. Tá só o Gerhan abaixo do bicho. Tá bom. Maravilha. Gente. É isso. E assim, com esta cena grotesca, a gente termina o episódio 24 de A Maldição de Strahd. Esse episódio foi muito da hora, hein? Muito roleplay. Esse episódio foi puro roleplay, cara. Puro Roleplay muito bom. Obrigado, grupo. Parabéns aí pra vocês. Foi puro avanço de lore dos personagens mesmo, né? De evolução de personagem. Foi maravilhoso.